Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. Vocês gostaram da brincadeira aí? Então, a partir do dia 20 nós vamos ouvir falar muito sobre a cultura árabe, né? Por conta da Copa do Mundo. Então, assalamu alaikum. Que a paz esteja com todos vocês que estão aqui no canal Bíblia com Francisca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, então para ti que vais ouvir ou me ver em um desses períodos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação. Para ti que já és inscrito aqui no canal, compartilha. Eu vou pedir que você compartilhe esse conteúdo com teus contatos no Facebook, no WhatsApp, enfim, no Telegram. Por quê? Os conteúdos veiculados aqui no canal, eles são bênçãos de Deus para as nossas vidas, tá bom? E para ti que ainda não és inscrito aqui no canal, clica no botãozinho aqui embaixo, se inscreve, para que você possa participar dessa comunidade de conhecimentos bíblicos que cresce a cada dia e em diversos cantos do mundo. Exatamente. Eu hoje vou falar com vocês a respeito de um assunto que... aqui, peraí que estão entrando aqui coisas que não me pertencem. Então, essa semana eu recebi um e-mail de uma soldada dos Estados Unidos, ela faz parte da missão de paz da crise na Síria. Então, nós vamos falar hoje sobre liberdade, sobre algumas questões bíblicas, porque eu lembrei quando ela falou que ela estava na Síria, logo me veio à mente a lembrança de quem? De Shaul HaShalia. Logo vocês saberão quem é Shaul HaShalia. Então ela me falou o seguinte, ela me mandou um e-mail, né? E que ela estava fazendo parte de... ela estava lá como soldada numa missão, missão de paz da crise na Síria, né? Essa crise se iniciou em 2011, quando a população síria realizou protestos contra o governante, o presidente lá, né, o Bashar al-Assad, Bashar al-Assad, o nome do governante lá. E a população, o que ela pedia? Ela pedia mais abertura abertura democrática, o que resultou numa resposta perversa deste governante do país, né? Que resultou o quê? Em 400 mil mortos. Exatamente. E um crescente número de refugiados, ou seja, as pessoas com a guerra que houve lá, tá havendo, né, ainda aquela crise, as pessoas começam a sair do país. Então, esse crescente número de refugiados, de acordo com os dados da Acnur, que é ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados, eles colocam que é a maior crise humanitária dos tempos modernos, esse nosso tempo, né? E toda essa crise, ela foi criada por quê? Por conta da corrupção, por falta da transparência e pela falta de liberdade política naquele país. Ela me conta o seguinte, ela me conta no e-mail, né? Que se salvou de 2 bombardeios. E o desejo dela, notem bem, escutem o que eu vou ler agora para vocês. Eu escrevi tudo que eu queria falar para vocês aqui, enfim. O que ela diz? O desejo dela,
dessa moça, que é trabalha no setor militar, ela é uma militar, ela é uma soldada. O desejo dela é que tudo seja acalmado e que um dia ela possa viver uma vida normal. Ela, como ela diz, uma vida normal, como militar e tudo mais. Normal. O desejo dela é casar, viver um amor verdadeiro, compromissado, ter filhos, fazer férias num lugar bonito, onde não haja guerras e que ela possa viver livremente, né? Sem fome também, isso foi uma das coisas que ela escreveu. Escreveu em alemão e tal. Enfim, não sei, eu acho que ela deve falar, enfim, porque ela viu meu vídeo, né? E sobre o desejo que eu expressei a respeito do Brasil em relação à questão da corrupção. Isso não importa se é partido de direita, de esquerda, seja lá quem for que vai assumir. Eu gostaria que o país, o nosso Brasil, meu Brasil, tivesse governantes sérios, sabe? Não houvesse corrupção. Isso foi uma das coisas que eu coloquei no vídeo. Se você ainda não viu o vídeo, eu te aconselho a buscar um vídeo que se chama O que eu desejo para o Brasil, meu desejo para o Brasil, o que desejamos, né? O que eu desejo, né? Para o Brasil. E eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que ela deve ter visto esse vídeo de alguma forma, não sei, em algum acampamento lá, não sei. Eu só sei que ela me mandou esse e-mail, desculpa, e, e o desejo dela, né, de tudo isso, né? Ela conseguiu me compreender, por quê? Porque na primeira parte desse vídeo que eu coloquei lá, que eu coloquei aqui embaixo, aqui, vocês podem procurar aí. Eu falo em alemão, tá? Eu leio, na verdade, em alemão os meus desejos, né? E então ela conseguiu entender que eu estava falando e ela percebeu que era sobre corrupção, enfim, sobre questões que são básicas para todo mundo, né? E notem que os desejos dela de ter uma vida normal, lugar onde não tenha guerra, onde tenha alimentação, segurança alimentar, um lugar tranquilo, onde ela possa viver o que? A verdade, o amor, a liberdade, sabe, uma coisa que todo ser humano deseja, né? Então, esses são os desejos básicos do ser humano, né? Quais são esses desejos básicos de todo ser humano? Ter liberdade. E liberdade implica ter segurança financeira para viver livre, realizar coisas, concretizar, fazer projetos, né? Viabilizar projetos, se alimentar, se locomover livremente de um lugar para o outro, né? E tudo isso, todos esses desejos que a gente sente, eles estão também, eles constam na Declaração dos Direitos Humanos, tá? Ter liberdade de expressão são coisas básicas, quer dizer, liberdade de expressão é uma coisa básica, a gente precisa se comunicar, né? Porém, gente, nem todos esses direitos, estão sendo respeitados em alguns lugares do mundo, tá? Em diversos lugares do mundo, como é o caso da Síria, não estão sendo respeitados esses direitos, tá? Quando essa moça me falou que estava em missão lá na Síria, logo me veio o quê? À mente a figura de Shaul Hachalia. Como eu falei para vocês, Shaul Hachalia, quem é Shaul Hachalia? É o apóstolo Paulo. Sim, ele era conhecido como apóstolo Paulo, Saulo ou Paulo de Tarso, né? Muitos aí, em qualquer segmento qualquer segmento que estudar o Corpus Paulinos, né, as cartas de Paulo, vai saber que ele era chamado de Paulo, Saulo, e se você for da área
judaica, você vai ter o conhecimento que ele se chamava Shaul, né? Lembram do rei Saul? Então, Shaul Rachalia, apóstolo Paulo. E lembrando dessa figura de Paulo de Tarso, né? Eu lembrei muito do que? Da conversão dele no caminho de Damasco, né? Lembram? Síria, Damasco, tá? E vocês sabem que Paulo de Tarso era um grande também perseguidor da seita do quê? Da seita dos cristãos. Para você que não conhece um pouco da história, deixa eu levantar um pouco aqui. Shaul Rachalia, o apóstolo Paulo, ele era um peruxim. O que é um peruxim, Francisco? Um peruxim é um fariseu, é um separado, tá? Um peruxim é um separado, é um fariseu. Ele é separado para quê? Para as coisas de Deus, tá? Por isso que muitos dizem, mas é porque é um fariseu. Cuidado quando você diz isso é um fariseu, achando que é apenas a questão da hipocrisia, religioso e hipócrita, mas não é, gente. Lembre-se que Jesus disse nos evangelhos que se a tua tzedakah, se a tua justiça não exceder a de um peruxim, que é um fariseu, você também não entrará no reino dos céus, né? Então, vamos ter muita atenção em relação a esta palavra. É um fariseu. Cuidado, um fariseu é um separado, tá? É um peruxim, ele é um separado para as coisas de Deus. Agora, que ele tem que fazer tudo corretamente, isso não tenha dúvida. Mas nem sempre se faz, né, gente? Mas saibam que tem esse lado. Bom, essa é uma das coisas. Então, ele perseguia o quê? A seita dos cristãos. Sim, eu vou dizer nós, mas os cristãos que eram adeptos de Jesus, né? De Jesus de Nazaré, o Cristo, eram chamados de participantes de uma seita, tá? Quando Paulo encontra Yeshua HaMashiach, Yeshua, o Messias, o Cristo, né? Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é Jesus o Cristo, tá, gente? E o que acontece quando ele encontra Jesus Cristo? Conforme Atos 9:3, diz assim: e de repente uma luz vinda do céu brilhou em torno dele, né? Conforme Atos, depois eu leio para vocês, capítulo 9, versículo 3. Vocês sabem também que Paulo tinha cidadania judaica. Ele era, como eu falei, um descendente da tribo de Benjamim, né? Ele era um peruxim, como eu falei para vocês, era um separado, né? Um fariseu e tal. E era também de Tarso, né? Na histórica região da Cilícia, né? Que atualmente agora, se eu não me engano, fica na Turquia, mas era uma região grega, né? Tinha um nome, tanto que ele tem o nome grego, Paulo, né? Paulo significa pequeno, alguma coisa assim. Por isso, é conhecido também como Paulo de Tarso, né? Ele também era cidadão romano, né? E com isso, né, com toda essa questão de cidadania, ele podia realizar a sua missão e levar a boa nova de Jesus Cristo, no quê? Nas metrópoles. E metrópoles, o que significa metrópolis? Em grego, meter é mãe. E polis é a cidade, ou seja, então significa cidade mãe, metrópolis, né? Então ele podia circular na metrópole, na cidade mãe, levando a boa nova de Jesus Cristo. Boa nova em grego significa evangelho, tá? Percebam que não importa o tempo nem as personagens. Para vocês que leem as cartas paulinas, toda a história das cartas paulinas, vocês vão perceber que Paulo lutou pela liberdade, por questão de expressão,
para defender o que ele cria, né? A sua fé. Enfim, isso não era fácil. Ele também falava a respeito dos impérios, enfim, tem toda uma questão política, religiosa e econômica e de sobrevivência, né? Então, percebam que não importa o tempo, ou seja, ele é do tempo bem antigo, né? Nem as personagens, ele é uma personagem dessa história. Se vocês leem as cartas paulinas, vocês perceberão que ele é ele é uma das principais figuras, né? Além de Estevão, enfim, entre outros. E as histórias sobre liberdade, sobrevivência, em todos os sentidos em prol da dignidade humana, da paz, elas são buscas incessantes. E cada vez que uma geração busca se conscientizar que é necessário o conhecimento dos eventos do passado para compreender que esses erros cometidos lá no passado, no caso Paulo, ele perseguia os cristãos, né? Houve a conversão dele, ele passou a ser um dos transmissores do Evangelho de Cristo, né? Do reino de Deus. Então, se a gente tem esse conhecimento desse passado dele, a gente busca compreender que esses erros cometidos lá, né? A gente volta lá no passado para conhecer, para nos conscientizar, ter o conhecimento desses eventos do passado, compreender que esses erros cometidos lá, para que esses erros cometidos lá não voltem a fazer parte no nosso presente, né? Os erros de apedrejamento, aquela coisa toda que eles faziam, para não voltar essa violência toda para o nosso presente, a gente precisa olhar um pouco para trás, olhar a história, no caso dessa personagem, tá? Se a gente não consegue, porque se a gente, essa geração, que é a minha, a sua, a nossa, enfim, se a gente não consegue aprender com esses eventos sinistros do passado, a gente coloca em risco a sobrevivência da futura geração, entendeu? Então, nós temos que despertar mais para enxergarmos além do óbvio. A gente está vendo coisas acontecerem na Síria, lá na Ucrânia e Rússia, embora a Rússia eu acho que está sendo, vou falar uma coisa aqui, mas eu acho que, eu penso, é o meu pensamento, tá? Ninguém precisa concordar, mas eu penso que estão sendo injustos com a Rússia, assim como existem muitos povos que são injustiçados. Os palestinos são injustiçados, tá? Muitos outros, a história nos mostra isso. Tá? Claro que alguns sempre vai ter um lado, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu prefiro não sei o que, enfim. Tá? Então, eu não sei. Então é isso. Agora, o que acontece? Nós não precisamos ser como o apóstolo Paulo antes dele fazer a metanoia, né? Antes dele fazer a escolha de direção, a mudança de pensamento dele, a mudança de consciência dele, né? Mudança de vida, ou seja, da conversão no caminho de Damasco. Mas a gente pode, nós podemos, né, nessa geração, fazer o quê? Nos iluminar com a luz do Cristo, né? Jesus Cristo. Por meio do quê? Do conhecimento da história do apóstolo Paulo. E com o relato desta soldada, né? Do e-mail dessa soldada, da soldada lá dos Estados Unidos, que está em missão de paz na Síria. Notem que os desejos de todo ser humano são ser
livres. E Deus é um Deus de liberdade, de libertação, um Deus libertador, conforme lá em Êxodo, né? Ele tirou o povo do Egito. Então, gente, eu trago isso para vocês perceberem que não é só um lugar onde a liberdade está sendo tolhida por conta de corrupção. E quem está sempre sofrendo é sempre o povo, que tem que se locomover para pedir refúgio em outros países. Aqui em São Paulo, nós temos milhares de refugiados, né? No Amazonas também. Tem um monte de refugiados também, se eu não me engano, vieram dos locais aqui da América Latina, se eu não me engano, da Venezuela, ali daquele Colômbia, ali. A Colômbia também é um caso bem sério, né? Porque atualmente o pessoal exalta muito, né? Inclusive tem uma grande emissora que tem um seriado aí exaltando o nome do Escobar, né? Do Pablo Escobar, que foi um grande assassino, né? Do narcotráfico. Então, tem coisas que não tem como você não passar. Assim, é a história que a gente tá vendo acontecer diante dos nossos olhos e a gente acha que a Bíblia não fala nada sobre isso. O orar e vigiar é nesse sentido, tá? Eu vou ler para vocês agora essa parte do capítulo 9 do Atos dos Apóstolos, por conta dessa moça que me mandou esse e-mail, né? Que está lá na Síria, em missão na Síria. Eu espero que essa missão dela seja uma missão transformadora, né? Assim, pelo que eu tô vendo, acho que já deve ter mexido com ela, como ela diz. Eu sobrevivi a 2 bombardeios e o meu desejo é ter uma família. Notem que uma mulher empoderada, né? Tem a sua vida, uma militar, enfim, a gente pode dizer que é uma mulher empoderada. Mas qual é o desejo primário dela? Né? O desejo primário: ter uma família, casar, ter um marido, um amor verdadeiro, né? Ter filhos, fazer férias, num mundo que não haja guerra. É uma delícia ver os filhos da gente. Eu tenho essa experiência de ver meus filhos deitados, dormindo. Meu marido, às vezes eu gosto de ler à noite, porque aí a casa fica em silêncio. Eu gosto de gravar meus vídeos à noite. Por quê? Porque não tem o barulho dos cachorros, dos cães latindo, não tem as crianças gritando aqui na quadra, não tem os aviões. Como eu moro perto aqui de Guarulhos, meia hora, né, 30 minutos aqui de Guarulhos, então os aviões que saem de Guarulhos passam por cima do meu teto, não tem jeito. Então a gente escuta os barulhos, tem os carros, enfim. A minha rua é um pouco agitada, tem um terreiro aqui perto também, eles têm o horário deles fazerem seus cultos. Tem igrejas evangélicas, onde ela também tem o seu culto, enfim, tem tudo. Tem feira dia de terça. Então, vocês imaginam, então eu tenho que gravar no horário que não tenha tanto barulho, né? E até para eu me concentrar também, é o tempo que eu leio, enfim. Então, isso eu ia mostrar para vocês. Então, no caso lá, eles estão fazendo uma missão. Espero que eles tenham uma missão transformadora. Existe até um livro do David Bosch chamado Missão Transformadora. Mudanças de paradigma, teologia da missão. Olha isso, gente. Tá? Então, tem até meu pai aqui dentro. Olha que bonitinho. Eu coloquei, tava procurando para colocar hoje eu tava arrumando para colocar no porta-retrato. Aí aqui, ó, uma outra coisa. Tem um outro livro aqui, ó, de Israel. Aqui, ó, a mulher israelita, né? Da Dona Rosenthal. Percebam, aqui, ó. Aqui, a mulher pode ser o que ela quiser, tá? Inclusive em Israel, aqui elas, né? E aqui
vocês sabem que Israel é um país de militar, tá? Você anda lá em Israel, ah, quase todo mundo, os militares andam com um fuzil, com uma Ósio, assim, pendurado, como se fosse uma mochila. Então, ó, todas as diferenças. Então, gente, é isso. E num país onde existem guerras, é claro que existem armas, não é o desejo, não é o desejo do profeta, né? Isaías, que as armas, na verdade, seriam os arados. Por que não também aqui no Brasil a gente pegar os arados, né? A gente tem tanta agricultura, quem sabe um dia. Mas enquanto o homem só pensa que a arma é que decide, nós vamos ter essas coisas horrorosas, assim como no caso aqui dessa colega aqui, vou chamar de colega, que está lá, né, tentando sobreviver a uma crise humanitária, uma de guerra e tudo mais, tá? Enquanto a gente tiver pessoas que pensam no poder como uma forma de opressão, essas atrocidades irão acontecer. Imagina só, mais de 400 mil pessoas tiveram que se refugiar, tiveram que sair das suas casas, dos seus lugares, para tentar sobrevivência, né? Por conta da guerra. Aí entra aquela questão também que Jesus diz: pobres sempre tereis. Então vocês podem ter, a qualquer momento vocês podem fazer bondade, porque sempre haverá um pobre. Por que que ele fala isso? Justamente por essas questões de guerra, de tsunamis, de diversas situações. Às vezes você não é pobre, mas por conta de você ter um governo corrupto, você pode vir a chegar à pobreza. Não é o desejo nem de Deus, nem o meu desejo, nem o desejo de muitas pessoas que lutam também por justiça social, tá? Dá ao outro aquilo que lhe é devido. Salários justos, sabe? Dignidade, terra, alimentação, trabalho, pão, o pão nosso de cada dia, né? Diz a oração do Pai Nosso. Então, falar em Pai Nosso, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Copa vai começar no dia 20, né? Não é isso? Tem um monte de estádios lindos, 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 maravilhosos lá no Catar, né? Vocês sabiam que mais de 20 mil, se eu não me engano, 20 mil trabalhadores morreram? Tem sangue ali naquele lugar, tem muito sangue. E aí a gente vai comemorar, né? A gente vai estar feliz torcendo para a Alemanha, para o Brasil. Aliás, o Brasil vai ser campeão 3-1. Não sei, nem lembro mais com quem ele vai jogar, mas vai ser 3-1. Brasil vai ser hexacampeão, tá? A gente vai estar feliz, porque afinal de contas, né? O brasileiro fica feliz com futebol. Enquanto isso, tem um monte de coisa acontecendo aqui. Mas o futebol vai tirar a atenção das pessoas, daquilo que é importante, né? Então, mas eu trago aqui para vocês. Os estádios lá são lindos, maravilhosos, tem um em formato de tenda, enfim. Porém, tem sangue derramado lá para que você que vai estar lá, para que você esteja torcendo para mim, feliz. Mas tem sangue derramado, tem sempre um sangue derramado para as coisas que vêm depois, para as coisas boas. Para que a gente tenha coisas boas, tem sempre alguém derramando o seu sangue. Jesus derramou dele na cruz. Para quê? Para que eu estivesse aqui falando para vocês a respeito disso, de política, de economia, de textos bíblicos, religiosos, de conversão ao bem, né? Essas histórias lá, que existem lá de Jesus, continuam existindo. Ele morreu por questões políticas,
porque ele defendia uma sociedade alternativa, tá? Então, é isso. Aí onde está isso, Francisca? Imagina, é uma coisa espiritual, gente. Vamos ler o Evangelho como o Evangelho é. E não vamos colocar anjinhos lindinhos, cheios de asinha brancas. Gente, às vezes é só uma linguagem, porque às vezes os autores bíblicos não, sabe, eles viviam tão perseguidos. Não dava para escrever assim abertamente, nem eu consigo falar abertamente tudo que eu penso para vocês, tudo que eu sei para vocês. Eu não posso falar, porque senão vem aqui, ó, tss, acabou, eu tenho ainda um filho de 15 anos para cuidar. Entendeu? Eu tenho família. Então não dá para falar tudo que eu tenho, que eu penso, que eu sei. Entendeu? Então vamos lá. Vou ler agora para vocês aqui, já aqui, para a leitura aqui do... Então, aqui eu vou ler a Bíblia das Paulinas, tá? A Bíblia. Eu acho legal porque a Bíblia, as Paulinas não colocou mais a Bíblia Sagrada. É a Bíblia, são livros, acabou. Sagrado quem dá é você. Então vamos lá. Saulo, o escolhido por Cristo. Cristo, vocês sabem que é ungido, né? E é o mesmo nome de Machia. Machia é a palavra hebraica, que traduzida para o grego é Cristo, que traduzida para o português é o quê? Ungido, tá bom? Então vamos lá. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, é a fase anterior antes da conversão. Ele era ruim, ele era mau, você vê? Ele queria sangue dos cristãos, então, dos discípulos de Jesus, do Senhor, os discípulos de Jesus. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, tem sempre um sacerdote no meio. Quando é para fazer merda, tem sempre um... Oh, desculpa! Não, tá bom. Bom, entendam aqui, ó. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, para que, caso encontrasse algum que fosse do caminho, que eles eram chamados a comunidade do caminho também, né? Tanto homens quanto mulheres, pudesse levá-los presos para Jerusalém. De quem ele pedia a carta, gente? Do sumo sacerdote, né? Oh, meu Deus, é só gente. Tem gente boa, gente. Tem gente boa, mas... Ai, meu Deus do céu. Os textos falam outra coisa, né? Então, vamos lá. Então... Ele pediu cartas para que ele levasse homens e mulheres presos para Jerusalém. Mas aconteceu que na viagem, quando estava perto de Damasco, né, a cidade da Síria, de repente uma luz vinda do céu brilhou em torno dele. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Shaul, Shaul. Não, mentira, ele não falou assim não. Falou Saul, Saul, né? Por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Kyrios, acho que deve ter sido isso, eu não vi no grego ainda. E ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te será dito o que deves fazer. Os homens que viajavam com ele ficaram parados, emudecidos, sem voz. Pois ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão, mas embora seus olhos estivessem abertos, não enxergava nada. Eles, conduzindo-o pela mão, o fizeram entrar em Damasco. Ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Em uma visão,
o Senhor lhe disse: Ananias? Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada Direita, e na casa de Judas procura por um homem de Tarso, chamado Saulo. Está orando, está orando, e em uma visão vi um homem chamado Ananias. Está orando e... cadê? Acho que eu errei aqui. Procura um homem de Tarso, chamado Saulo. Está orando, e em uma visão vi um homem chamado Ananias, que, tendo entrado, lhe impôs as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Quantos males esse homem fez a teus santos de Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dada pelos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Gente, vocês me desculpem, mas é o texto quem está falando. Os sumos sacerdotes deram o quê? Uma carta a Paulo para quê? Para prender, matar, fazer tudo que não prestava com o quê? Com os discípulos de Jesus. Entendeu, gente? Vocês percebem como são as coisas? Então parem de ficar, como é que se diz? Olhando esse texto apenas espiritualmente. Não, gente, é realidade. É coisa real. Transformem isso para os dias de hoje. Vocês vão perceber, tem alguns sacerdotes também de diversas religiões. Sacerdote, gente, é tudo do mundo religioso. Então, não importa em qual segmento, seja um ortodoxo, seja um pajé, seja um pastor, seja um padre, seja um rabino, um pai de santo, não importa, gente. Presta atenção no que tá falando aqui, entendeu? Não importa qual é o segmento, tá? E eles estão sempre ali, ó, unidos com o povo da política. Lembram de Pilatos mais os sumos sacerdotes? Pilatos e os sumos. Gente, é tudo ali, ó, juntinhos, tá? Tudo querendo, ó, te manipular para te continuar sustentando eles, tá? Mundo político, mundo religioso. Mundo político, mundo religioso. Fica esperto. Então, voltando aqui. Ananias, porém, respondeu: Senhor, tenho ouvido muitos a respeito desse homem, quantos males ele fez a seus santos de Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dada pelos sumos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é um instrumento eleito por mim. Deus usa até os maus, né, para fazerem as coisas darem certo, né, no reino de Deus, né? Então existe a dualidade. Presta atenção. O mal também é usado por Deus, tá? Então, cadê? Para prender todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é um instrumento eleito por mim para levar o teu nome, para levar meu nome aos gentios. Quem são os gentios? Somos nós, gente. Nós não somos judeus, então nós somos os gentios, tá? E nós somos filhos de Deus por adoção. Por quê? Porque o Filho de Deus, o unigênito, é Jesus Cristo, né? De acordo com os evangelhos. Então, nós somos o quê? Os filhos adotados. E para você ser um filho bacana, né? De ser filho de Deus mesmo, você tem que cumprir algumas regras, gente. A graça é para todos, mas não é de graça. Tá bom? Então, fique esperto. Se você é filho de Deus mesmo, faça por onde ser filho de Deus. Beleza? Então, aqui, cadê?
onde que eu estava? Mas, Senhor, vi que muito está. E aí o Senhor diz, vai porque ele é um instrumento eleito por mim para levar meu nome aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Meu filho, então é isso. Eu lhe mostrarei quando deverá padecer, eu lhe mostrarei quanto deverá padecer por causa de meu nome. Qualquer pessoa, gente, que falar em nome de Deus, falar em nome de Jesus Cristo, essas pessoas serão perseguidas até nos dias de hoje. Na Eritreia tem um monte de gente morrendo lá por conta disso, por conta do nome do Senhor. Se eu começar a falar também, já estou falando, também vou ser perseguida. Qualquer pessoa, até um governante, caso ele for falar verdadeiramente sobre as coisas de Deus, por mais que às vezes ele não consiga cumprir tudo aquilo, ele também será perseguido, tá? Seremos perseguidos, não tem jeito, vamos nos colocar na cruz, de cabeça para baixo, em X, sei lá, vamos cortar vamos nos guilhotinar. Tudo é por questão da justiça de Deus. Tudo quando você vai falar sobre a justiça de Deus, sobre o reino de Deus, pode ter certeza que você vai para a cruz, tá? Então, se entrega para Deus, porque você não sabe qual será o seu destino, mas Deus sabe. Então, ele vai padecer por causa do meu nome. Então Ananias entrou na casa e, tendo imposto sobre ele as mãos, disse: Saul, irmão, o Senhor me enviou. Jesus, aquele que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques pleno da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Imediatamente caíram de seus olhos algo semelhante a escamas e recuperou a vista. Tendo se levantado, foi batizado. Depois de comer, recuperou as forças. Então, gente, aí tem Paulo em Damasco, Saulo em Damasco. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e imediatamente começou a proclamar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam estupefatos e diziam: não é este o que em Jerusalém devastava os que invocavam esse nome? Não veio aqui precisamente para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Então, gente, percebam que por causa de um e-mail eu mudei tudo que eu ia falar para vocês. Eu ia falar sobre uma outra coisa, mas aqui quem manda na minha vida, no que eu falo, em tudo que eu faço, é o Senhor, é Jesus de Nazaré, o Cristo encarnado, morto e ressuscitado. Sabe? É difícil seguir o caminho de Jesus. É difícil ser discípulo de Jesus. É difícil ser aprendiz de Jesus. Não é fácil, não. Não é fácil, porque a gente quer fazer outras coisas, gente. E à medida que a gente quer fazer outras coisas e Deus coloca a gente para fazer o que Ele quer, a gente tem um choque, sabe? A gente tem um choque às vezes. Mas por que eu tenho que fazer isso? Eu gostaria de estar fazendo outras coisas, assim. Porque quando você tá no mundo, que eu digo mundo, é quando você não... você não tá nem aí, você manda todo mundo esse fu, entendeu? Você é corrupto, você sonega imposto, você não tá nem aí para os pobres, que os pobres é que se lasquem, né? Os pobres né, e por aí vai. As viúvas, os refugiados, enfim.
você não tá nem aí, nada te acontece. Sabe por quê? Porque a maioria do mundo faz isso. Ah, tô nem aí, eu quero mais é ver o meu lado. Eu quero dinheiro no meu bolso. O outro lá que se lasque. Não é assim que muita gente pensa? A partir do momento que você pensa que assim que como eu tenho uma boa vida, vou dizer assim, eu tenho uma boa vida agora, não sei como vai ser depois, né? A gente nunca sabe, de fato, como será a nossa vida. Mas a partir do momento que você começa também a querer o que você tem, o outro também tem o direito de ter, que isso sim é amor, amar o próximo como a si mesmo, aí você começa a ter problemas, entendeu? Porque nem todo mundo quer que, as pessoas tenham tudo, sabe? A questão, por exemplo, da questão da coisa comum. O que é comum para todos? É aquilo que a moça falou. O que ela quer? Um amor verdadeiro, casa, família, alimentos, um lugar onde ela possa ficar livre, ir e vir com tranquilidade, falar com tranquilidade. Claro que não, nada de coisas de violência, nada disso, não é isso que ninguém quer. Todo mundo deseja paz. E a paz não é uma coisa assim abstrata, ela é concreta. É paz financeira, é paz, é paz social, é paz em tudo, gente, na vida, sabe? Então é isso. Eu trouxe para vocês uma reflexão sobre Atos dos Apóstolos, Praxis dos Apóstolos, ou seja, as práticas dos apóstolos, capítulo 9. Versículos eu li, acho que de um em diante. Deixa eu ver aqui, qual foi que eu li? 1 a 3 em diante, não foi isso que eu li, gente? Já até esqueci. Aqui, Praxis dos Apóstolos, deixa eu ver aqui. Foi de 9. Cadê? Aqui. 9 até o capítulo. Até o versículo. Cadê? Gente, será que eu li errado ou não? Aqui. Eu li do capítulo. Foi Atos dos Apóstolos 9, versículo de 1 a 22. Olha, nunca tinha lido Atos dos Apóstolos. Sempre é João, Marcos, Mateus e tal. E hoje o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é de Deus, me impeliu para que eu viesse falar a respeito de